Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. A pergunta para essa meditação, essa reflexão de hoje, é a seguinte pergunta. Paulo, ele ensinava que a igreja deveria guardar a lei de Deus. Paulo, ele propagava que a igreja deveria viver segundo a lei judaica, os princípios judaicos. Paulo, ele ensinava que os crentes que se convertiam ao cristianismo deveriam viver segundo a lei que foi vaticinada, que foi entregue no Monte Sinai por Moisés. Essa era a pregação de Paulo. O texto que nós iremos elucidar nessa oportunidade se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Você que está com a sua Bíblia Sagrada em mãos, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós iremos ler 3 versículos, versículo 1, 2 e 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Versículo 2. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque sabiam que seu pai era grego. Olha só, Paulo, ele estava nas regiões de Listra e Derbe, e Paulo ouviu falar pela boca de muitos crentes sobre um cristão, sobre um crente chamado Timóteo. Paulo estava aqui no início de sua segunda viagem missionária, e Paulo ouviu bom testemunho que as pessoas davam de Timóteo, que era um jovem que conhecia profundamente as Escrituras Sagradas, um crente fiel e verdadeiro, uma fé fervorosa. E Paulo, ele decidiu tomar Timóteo como seu discípulo, aluno e filho na fé, e levá-lo para ser um assistente, um acompanhante em sua segunda viagem missionária. Paulo, ele era um homem bastante espiritual, fervoroso e com um amor ardente pelas almas, pela obra evangelística, por salvação. E é importante ressaltarmos, irmãos, que Paulo, ele não levava qualquer um em suas viagens missionárias. Haja vistas a primeira experiência que ele teve com o João Marcos, quando eles estavam em sua primeira viagem missionária. Não demorou muito para João Marcos abandonar Paulo e Barnabé e retornar para Jerusalém. Quando foi em sua segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar João Marcos novamente consigo. Porém, Paulo não concordou mais, porque ele havia o abandonado em sua primeira viagem missionária. Houve até uma forte contenda que acabou ocasionando a separação entre Paulo e Barnabé. Então, Paulo, ele era bem rigoroso quando se tratava em levar pessoas para suas viagens missionárias. Eram pessoas de confiança, que Paulo confiava e via uma forte convicção e fé em Cristo Jesus. Tanto é que para Paulo levar Timóteo, ele teve que ouvir um testemunho de todos os cristãos que estavam em Listra e Derbe. E todos em uma única voz deram um bom testemunho de Timóteo. E Paulo se interessou por Timóteo. Desde que foi gerado até a sua mocidade, até a sua idade que Paulo encontrou, ele havia sido instruído por sua mãe e por sua avó nas santas e sagradas escrituras, ou sagradas letras que Paulo chama. Então Timóteo, ele era um profundo conhecedor das escrituras sagradas hebraicas, o Velho Testamento, o que eles conhecem como Torá, a lei, os escritos de Moisés e os escritos proféticos. Ele conhecia bem. Então Paulo, ele quis levar Timóteo consigo na sua viagem missionária. Porém, os judeus daquelas redondezas sabiam que Timóteo, ele não era um homem 100% judeu. Ele era filho de uma judia, mulher judia,
Porém, o pai dele não era judeu, era um grego. Não se sabe o motivo exato que Timóteo não foi circuncidado, porque a circuncisão era um dos ritos principais de um judeu, era muito sagrado. A circuncisão estava em um patamar maior do que o próprio mandamento do sábado. Se porventura o dia da circuncisão de uma criança, que uma criança era circuncidada ao 8º dia, coincidisse com o dia de sábado, eles abriam mão do próprio mandamento do sábado, que era um dia de repouso e descanso, e praticavam o rito da circuncisão. Portanto, a circuncisão era uma marca, um sinal bastante valorizado por um judeu. E não se sabe o motivo que Timóteo, até esse momento, não havia sido circuncidado. E Paulo, quando ele foi levar Timóteo, que já era crente, para sua viagem missionária, antes de o levá-lo, Paulo o circuncidou, porque Timóteo era incircunciso. É importante ressaltarmos, irmãos, que uma pessoa que não era circuncidado, ele não podia participar de nada do que diz respeito à cultura hebraica, judaica. Não podia ir ao templo, participar das festas, pães asmos, da Páscoa. Não podia comungar com o judeu, porque ele era considerado incircunciso. Um judeu não tinha parte nem comunhão com uma pessoa que era incircuncisa. Portanto, talvez esse deva ser o motivo que Timóteo ele foi instruído na palavra por sua avó e sua mãe. Talvez Timóteo não teve a oportunidade de aprender as Sagradas Escrituras, como Paulo, que cresceu aos pés de um professor chamado Gamaliel. Talvez Timóteo não teve a oportunidade de ir às sinagogas, ao templo. Por quê? Porque Timóteo era um jovem que não era circuncidado, tinha um pai grego. Então Paulo via isso como um empecilho, tanto para ele mesmo como para o Timóteo, para o seu ministério. Paulo ele via um grande potencial em Timóteo, um potencial bastante grande, um potencial de liderança. Tanto é que no final da carreira de Paulo, quem substituiu o ministério de Paulo, quem deu continuidade ao ministério de Paulo, foi Timóteo. Foi para Timóteo que Paulo passou o cajado e a sua capa ministerial. Porque Paulo ele enxergou um potencial muito grande em Timóteo. Então, para que o ministério de Paulo e de próprio Timóteo não fosse frustrado, Paulo ele circuncidou Timóteo. Porque Paulo não somente tinha contato com o povo gentílico, com o mundo gentílico, o mundo que não era judeu, as pessoas que não eram judeus, mas Paulo tinha contato também com os próprios judeus. A gente lê as Sagradas Escrituras e depara-se com muitas vezes Paulo indo à sinagoga no dia de sábado pregar aos judeus. Então Paulo tinha contato constante com os judeus. Então, para que o ministério de ambos não fosse censurado, Paulo circuncidou Timóteo. Não porque Paulo estivesse cedendo à pressão dos judeus fariseus que haviam se convertido ao cristianismo e Paulo, por medo, estava cedendo. Esse não era o motivo, porque no capítulo 15, versículo 5, a gente vê que muitos da seita dos fariseus haviam se convertido ao cristianismo, porém estavam exigindo que os gentios que estavam se convertendo a Cristo, eles tinham que guardar a lei de Moisés e circuncidar-se. Mas esse não era o propósito de Paulo. Paulo não estava cedendo à pressão humana. Mas Paulo ele circuncidou Timóteo para mostrar respeito pela lei e a identidade dos judeus. Por quê? Porque a circuncisão ela fazia parte, era uma característica do povo judeu. O povo judeu ele era identificado como um judeu genuíno, ortodoxo, um judeu que tinha promessa pelo rito da circuncisão. Deus havia instituído esse rito lá atrás, ainda na época do patriarca Abraão. E toda a casa de Abraão deveria participar deste rito, para assim fazer parte do povo da promessa, para assim fazer parte da descendência de Abraão. Se alguém não fosse circuncidado, ele era considerado incircunciso, não fazia parte do povo da promessa. Portanto, isso já fazia parte da cultura, isso já fazia parte da identidade hebraica, judaica. E Timóteo também era meio judeu, pai grego, mãe judia. E se Timóteo tivesse permanecido incircunciso,
daria a entender para muitos dos judeus que ele estava não somente rejeitando a lei judaica, a lei de Moisés, mas também a sua própria etnia, a sua própria raça. Então, para não dar a entender isso, quando Paulo fosse pregar o evangelho e levasse Timóteo consigo, para não dar uma impressão de desprezo à lei e à etnia judaica, então Paulo ele circuncidou Timóteo, que era incircunciso. Não que Paulo estivesse pregando que quem se convertesse a Cristo deveria também viver sob o jugo da lei de Moisés. Se você for ler o texto bem, você vai ver que Paulo circuncidou Timóteo exatamente por conta dos judeus. Qual era o princípio que Paulo sempre usava? Paulo ele não queria, irmãos. O princípio que Paulo usava era de fazer tudo na medida do possível que não viesse a censurar, a impedir o seu ministério evangelístico e missionário. Então Paulo ele não queria pôr tropeço, nem impedimento, nem censura alguma ao seu próprio ministério. Se Paulo fosse pregar o evangelho aos judeus, tendo consigo Timóteo como um jovem incircunciso, Paulo teria um empecilho, uma censura no processo de evangelização, porque estava passando uma imagem de desprezo à lei e à etnia judaica. E o próprio Paulo também era judeu, a raiz, totalmente judeu, porque Paulo era filho de pais judeus. Então Paulo era enraizado na cultura judaica também. E veja que Paulo estava circuncidando não um gentil, mas um próprio judeu. Paulo ele nunca circuncidou ou obrigou um gentil a circuncidar para agradar os judeus, de maneira nenhuma. Vemos que no capítulo 15, esse foi até a causa de um concílio, de uma assembleia geral da igreja. Por quê? Porque os judeus queriam obrigar, os judeus que haviam saído da seita dos fariseus, mas ainda tinha entranhado em seu ser a rigorosidade e a hipocrisia farisaica. Eles queriam obrigar os gentios, que não era povo de Deus, não fazia parte do pacto abraâmico, não fazia parte das promessas, não fazia parte da messiandade de Cristo, mas eles estavam obrigando eles a circuncidar e a guardar a lei de Moisés. Para eles, Jesus Cristo somente não bastava, tinha que ter algo mais, tinha que guardar a lei, tinha que circuncidar-se, tinha que ser um judeu, tinha que se tornar primeiro um judeu para depois ser salvo. E Paulo refutou isso porque Paulo via isso como outro evangelho. Paulo via que isso não estava de acordo com a verdade do evangelho e a verdade de Cristo. Jesus em nenhum momento ele exigiu que os gentios que iriam se converter a ele guardassem a lei de Moisés, vivessem debaixo do jugo da lei de Moisés. E Paulo também compreendeu isso, que os gentios que estavam se convertendo a Cristo, eles não deveriam se judaizar para serem salvos. Não. Para ele, para Paulo, somente Jesus Cristo bastava. Uma fé pessoal em Jesus Cristo e salvífica bastava. Então esse foi um dos propósitos de Paulo, para não pôr tropeço, empecilho e censura ao processo de evangelização no contato com os judeus. Se você ainda está com sua Bíblia Sagrada, abra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, não da lei de Moisés. Portanto, Paulo ele vivia debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E qual era o propósito de Paulo fazer isso? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então esse era o objetivo de Paulo. Paulo, quando ele estava dentre os judeus, ele não demonstrava desprezo pela cultura judaica, não. Porque se Paulo chegasse dentre os judeus, no meio dos judeus, desprezando a cultura, as raízes, a etnia judaica, Paulo ele teria o seu ministério impedido, ele não teria nem chance de trocar 2 ou 3 palavras com o judeu. Portanto, Paulo respeitava a cultura judaica. Ele não pregava contra a lei, os ritos,
até porque isso fazia parte da identidade de um judeu. Mas Paulo não via mais essas coisas como algo necessário à salvação. É bom ressaltar isso. Abra também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Portanto, Paulo ele buscava de todos os meios não causar nenhum escândalo, nem quando estava entre os judeus, nem quando estava entre os gentios, para que o evangelho de Paulo não fosse impedido, censurado. Paulo, irmãos, ele tinha um árduo sentimento evangelístico para com o mundo. Ele tinha o mesmo sentimento de Cristo. Então Paulo ele queria por todos os meios conduzir pessoas à salvação, ao evangelho de Cristo. Então por isso que Paulo, antes de levar Timóteo, ele o circuncidou, porque para não escandalizar os judeus, para não pôr tropeço no evangelho, na propagação do evangelho, nem ao seu próprio ministério, nem ao ministério do jovem Timóteo. Então Paulo de maneira nenhuma ele pregava a favor da circuncisão, da lei, que as pessoas que se convertiam a Cristo deveriam guardar a lei de Moisés e a circuncisão. Primeiro que Timóteo ele não era um gentil, ele era judeu. Então isso era legal. Timóteo ele tinha que ser circuncidado. Isto foi até negligenciado. Mas quando se tratava de um gentil, de um povo que não fazia parte do povo de Deus, das promessas, do pacto, Paulo ele, em nenhum momento ele coagiu, ele nem pediu, nem ordenou que os gentios que estavam se convertendo a Cristo guardassem a lei de Moisés e nem a circuncisão. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, te abençoado. Deus possa abençoar a tua vida. Deixa o seu like, compartilha com outras pessoas esse vídeo. Não se esquece de se inscrever em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Amém? Glória a Deus.